Então, gente boa, vamos fazer uma revisão de algumas coisas que nós conversamos aqui sobre a evidência cristã, lembrando que a evidência cristã não é para converter as pessoas, é para a gente dar com temor e tremor a razão da nossa esperança. Só isso. Por que você é crente? Olha, eu creio em Jesus, por causa disso, daquilo outro, tal. Ah, mas será que isso é verdade? Olha, de acordo com a arqueologia, com a história, né, com a biologia, com isso, com aquilo outro, tem isso para falar. E assim por diante. Né? Mas eu não creio por causa disso. Porque o dia que eu creio por causa disso, significa que não é a Bíblia que é a autoridade. Só que nada disso vai cair na prova. Só estou dizendo isso por causa da caminhada de vocês. Embora vocês estão pensando na prova. Tá bom? Não, mas pode anotar também, porque isso é importante. Então, sobre o Jesus histórico. É importante lembrar que para nós, o Jesus histórico e o Cristo da fé são a mesma pessoa. Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Não temos uma outra pessoa, nem um outro senhor, nem outra senhora. Ele é o único Salvador, nós não temos um outro Salvador, uma outra Salvadora. Ele é o único mediador, não temos um outro mediador, uma outra mediadora, como também é o supremo exemplo das nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, sede, portanto, meus imitadores, mas ele não para nele. Continua. O quê? Exatamente. Tem gente que é 880. Tem aqueles que assim, não olha para mim, olha para Jesus. Fala sério, sem vergonha descarado. Olha para mim sim. E quando eu não conseguir seguir, olha para mim me arrependendo, pedindo desculpas, dizendo que, olha, eu como cristão não era... Tem alguém que pode pedir desculpa aí? Eu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, eu errei. E se tem um negócio que assim, é difícil pra gente, é admitir falha. E confessar, gente, sem direta, gente, sempre tá parecendo internet isso aqui. Então, o que acontece? Olha aí, ó. Quase uma DR, né? Não, e é engraçado, só tomando conta da vida dos outros. Eu falei no geral, eu não falei do específico. E aí, nesse caso, aí, em relação. Irmão, quando eu escutava falar a Deus, eu me empolgava como pregador. Depois a maturidade foi chegando, eu percebi que o falar a Deus não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha pregação. Aí eu comecei a voltar para a humildade. Então vamos lá. Rosane me olhou com uma cara como tipo, volta para a estrada, motorista. E aí nisso, o resultado da obra de Cristo é que o reino de Deus se manifestou e está entre nós. Né? Então lembra, é o reino entre nós. É o reino entre nós que faz a diferença. Se não vier o reino dele, se a vontade dele não for feita na nossa vida, não adianta a gente estar na religião chamada cristã. Porque a religião pode ser cristã, mas a gente não vai ser. E aí nisso, Deus e o enigma do mal, oh maravilha, né? Deus não é o autor do pecado. Pode repetir isso comigo? Deus não é o autor do pecado. Que bom que você guardou. Ah não, Deus não é o autor do mal, eu errei. Mas Deus não é o autor do pecado também. Deus não é o autor do mal, vamos lá? Deus não é o autor do mal. Isso aí, beleza. Mas ele permitiu que acontecesse para cumprir os seus propósitos no mundo até o momento em que o eliminará. Deus sabia que o homem ia pecar, mas lembra? Vinde benditos de meu Pai, cujo reino foi preparado desde antes da fundação do mundo. Vocês têm por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Né? Então o objetivo, né, do estudo do enigma do mal é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus. Há um propósito e permitido. Deus tem controle absoluto sobre ele, no tocante à sua origem, duração e intensidade, e providenciou meios para ser resistido. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Em relação a religiões e conceitos de várias religiões sobre Jesus, o confucionista, ele tem aquela ideia de que Cristo era um bom ser ético e sábio, o que não é mentira. Para nós não é só isso. O racionalista entende que Jesus não pode ser Deus, mas se revelou como ser humano. Jesus realmente foi humano, mas para nós Jesus foi mais do que humano. O liberalista entende que Jesus foi um perfeito ser humano, não Deus. Sim, Jesus foi perfeito como ser humano, mas para nós Jesus é Deus. O pós-modernista, ele é aquilo que representa para você.
Jesus é quem para você? Jesus é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Então Jesus é isso. Jesus é quem? Jesus é o cara lá de cima. Então Jesus é isso. Jesus é o que para você? Para nós não. Para nós Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a esperança da glória. Né? E aí nisso a imagem visível do Deus invisível. Alguns têm aquela ideia do Cristo cósmico, o Espírito universal, a força cósmica para guiar a evolução da humanidade. Né? Então Jesus é uma energia, ele está aí, ele está aqui, ele está lá, né? Desse jeito. E tem a mentalidade da nova era, né? Que Jesus é a força espiritual que permeia todo o universo. A gente sabe, né? Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente crê nisso. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Cremos nisso. Mas ele é mais do que isso. Ele é uma pessoa. Pensa, ama e decide. E aí, vou pegar aqui dois argumentos sobre a favoráveis à existência de Deus. Um é o cosmológico, né? Não escreve cosmológico, não, pelo amor de Deus, né? Que tem a ver da harmonia do cosmos, do universo. Mais de 80 versículos bíblicos fazem referência a Deus como Criador. Né? Pela fé, né? Nós cremos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Né? Deus criou os mundos, né? Ou seja, o universo. As mudanças climáticas radicais que estão acontecendo neste tempo avisam que Deus está falando ao mundo. Né? Então a gente vê que nos últimos dias vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, assim por diante. Né? E a gente não pode esquecer que boa parte de algumas coisas que acontecem tem a ver com o pecado humano, daquele ser humano que deveria cuidar do planeta, mas por incrível que pareça, né, o ser racional, o imagem e semelhança de Deus, o que foi criado para ser o mordomo do mundo, é o que está destruindo. E aí nisso, o argumento teleológico, não confundir teleológico com teológico. Teológico tem a ver com teós, Deus. Teleológico tem a ver com telos, finalidade. E aí nisso a teleologia estuda as evidências dos desígnios ou propósitos aparentes na natureza. Ou seja, por que que isso acaba nisso? Por que que isso gera isso? Por que que isso causa não sei o que lá? Então a gente vê essas coisas na natureza e fala assim, gente, é incrível, como é que pode? É uma engenharia na natureza que a gente fica impressionado, né? As cores mais suaves à vista do homem, a beleza estética, quando você olha para a natureza, gente, um pôr do sol. Quando você, por exemplo, está subindo uma serra, às vezes eu tenho vontade de fazer trilha só para olhar a paisagem, de coração, né? Porque eu passo por uma serra e quando eu olho assim o mirante, você olha assim, né? Gente, eu fui esse final de semana à praia de Itaipuaçu e aí tem uma subida de uma serra, aí no mirante você vê assim a praia. Gente, você fica emocionado só de ver. Tem que ver de moto, professor. É mesmo? Falar nisso, ora por mim aí. Né? Eu vou conversar com a Gisele, não é medo não, é respeito, porque tem um cara que quer me ensinar a pegar onda, talvez no dia 1º de maio, se tudo der certo, né? Aí, né, vamos ver. Sabe nadar, mais ou menos, né? Quase que me afoguei na praia do Arpoador. Mas aí, vamos ver, né? Que negócio, né? Vai dando meia idade, tu fica meio metida garoto, né? Aí vamos ver como é que fica o negócio. Aí não tentarás, gente, não tentarás não. O Senhor teu Deus. Ô Jesus, tem um negócio aqui agora, né? Vamos, então a beleza estética, né? A constância e a ordem no mundo, né? Todo animado. Aí, a ordem do planeta, não você vê. profecia não, tá? Olha. Aí em relação a isso, né? A constância e a ordem no mundo, né? Como as coisas funcionam, o planeta não congela nem frita, né? Quase frita, mas não frita, né? Aí a questão arqueológica, como a pedra moabita, né? Encontrada em 1868. O que você encontra lá, né? Uma pedra dedicada ao deus Quemos. Deus Quemos é aquele deus de Moabe, né? Que Ruth, Orfa, aquele pessoal de Moabe adorava, né? E aí nessa pedra relata a história
da guerra de Israel com o rei de Moabe, né? Em mais ou menos 850 anos antes de Cristo, que corresponde aos registros de segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante. Gente, é incrível um negócio desse. Eu, por exemplo, nunca me preocupei com essa pedra moabita. Mas já é uma coisa para bater papo com quem não acredita. Eu acredito. Mas, ou seja, eu não dependo disso. Mas eu falo, fulano, pesquisa lá sobre a pedra moabita. E pronto, beleza. E vamos seguindo. Né? Porque eu, se não existisse pedra moabita, continuarei crendo. Porque minha vida foi transformada. Isso eu não discuto com ninguém. Mas, né, para quem não crê, vai lá. Vai lá e vê. Quem pode vir coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Pronto. E aí, nessa situação a gente tem algumas dificuldades, né? Porque às vezes, na questão da nossa fé, a gente vai lidar com aquilo que a Dora chama de chicanistas. O que é chincana? Né? Eu, pela primeira vez que eu ouvi o termo chincana, foi quando o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, ele estava criticando o ministro Gilmar Mendes, falando que ele fazia chincana em vez de julgar logo, né, naquela audiência, né, do mensalão. E aí nisso ele falava, você fica fazendo chincana. Falei, que troço é esse? Né? Vivi 40 anos sem saber o que era isso. E aí o que são os chicanistas? São pessoas que gostam de discutir assuntos sem importância apenas pelo prazer da discussão. Já viu o irmão assim? Entendeu? Aí quer discutir. Entende? Perdão, oi? Não? Não vai contribuir aqui não, amor? Não, é porque a gente estava falando de um trabalho e a gente para discutir negócio teológico assim, que não tem nada a ver, só pelo prazer da discussão. Curiosidade então, bíblica, né? Rafael, você pode cumprir seu ofício? Pra gente não esquecer o nome. Então tá bom. Pra gente não esquecer o nome, a gente fala que a gente é chiquititas. É mole. Aí nisso, por exemplo, essas pessoas elas até estudam. E de repente elas sabem de qual alguns textos, né? Mas com a finalidade de achar contradições ou erros éticos na palavra de Deus. Os epicureus da Grécia eram chicanistas, obrigado. Bem como algumas seitas que existem hoje. E aí, uma das dificuldades que a gente bate na tecla aqui várias vezes, né, é que a gente encontra às vezes na fé, está relacionada a um movimento que é filosófico que tivemos na história, chamado iluminismo. Né? E o iluminismo ele vem com aquela pretensão de estamos vencendo a era da escuridão, a era das trevas, porque agora estamos trazendo a luz da razão. E com a razão nós vamos resolver todos os problemas da humanidade. Veio a Primeira e Segunda Grande Guerra para deixar claro que não é bem assim. Né? Olha o homem racional, o que está fazendo aí. Então, o que era o iluminismo? Era a negação da realidade espiritual do pecado. O iluminismo não era isso. A negação da realidade espiritual do pecado no iluminismo racionalista trouxe danos à sociedade. Marx e Friedrich Nietzsche, né, eu não sei se é Friedrich ou Friedrich, não sei. Eu não sei se é Friedrich ou Friedrich. Matrix. Eu vou falar isso mesmo. Aí eu vou conseguir dar aula em tudo quanto é canto. Então, nesse caso, aí imagina, vocês, Tiririca é formado em teologia? Quem foi o professor dele? Lá esse menino. Né? E aí, nesse caso, no caso, Marx e Nietzsche foram dois filósofos que destacaram na negação da realidade do pecado. Nietzsche chegou a declarar a morte de Deus, como eu falei aqui. O iluminismo ele surge no século XVII e tem seu apogeu no século XVIII. Como assim, eu falei sobre combater a era da razão, e aqui a Doris até fala que ele é conhecido. Desculpa de falar sobre a Doris como se eu conhecesse, fosse minha vizinha, mas é a maneira de falar dos autores como se fossem pessoas, porque são pessoas, né? Eu trato texto e gente da mesma forma, desculpa aí, tá? Então, ele fala da Doris como se, né? Então,
ela até usa a citação, né? Conhecido como período das luzes, o iluminismo pregava que o avanço, progresso e prosperidade seriam alcançados pela consciência evoluída, olha como estamos, hein? Evoluída do ser humano. A ênfase sobre o império da razão. Claro que a gente tem uma dívida com essas cabeças pensantes do passado. Só que se eles tivessem uma máquina do tempo, eles veriam que a coisa não ia ser bem assim como eles estavam imaginando. Então, a religião pode ser uma utopia. Mas olha, eu acho que ninguém encontrou uma utopia melhor não, hein? E vamos seguir. E aí, o iluminismo foi um movimento que surgiu na França, que defendia o domínio da razão sobre a visão religiosa teocêntrica, que na sua grande maioria era cristã católica, que dominava a Europa desde a Idade Média. O que a gente tem, por exemplo, hoje funcionando mais nas igrejas é o pragmatismo. E o que seria o pragmatismo? É uma compreensão da realidade que considera que a verdade é um processo. Alega que não se descobre a verdade por coerência racional, mas pela ação empírica, conduta, experiência, adaptação ao ambiente e satisfação prática às necessidades humanas. Então, a questão do pragmatismo é mais o que funciona e não necessariamente o que é correto. A questão é o resultado que a gente vai ter e não necessariamente o ato que vai trazer aquele resultado. Existem coisas que vão trazer bons resultados, mas você sabe que você como cristão não deveria fazer. Então, assim, não estou dizendo que o pragmatismo de todo é ruim. Ele tem a sua importância. Mas como cristãos, a gente precisa sempre estar selecionando algo de algo, tirando algo daqui e tirando algo de lá. Claro que alguém pode pensar naquele texto, examinar tudo e retende o que é bom. Só que aquele texto está falando de profecia, e não necessariamente de tudo na vida. Mas eu posso tirar esse texto do contexto e falar isso aqui. Então, tem o arianismo, né, que não é, né, a religião da irmã do Felipe, mas o arianismo seria uma posição teológica que nega a deidade total de Cristo, o preexistente Filho de Deus, dizendo ser ele uma substância diferente e menor que a de Deus Pai. Ensina que Cristo é subordinado a Deus Pai, foi criado e não é eterno. Enquanto o docetismo ensinava que o mundo material é irreal. O Filho de Deus não se tornou ser humano, nem sofreu a morte na cruz. Segundo os docetas, ou seja, os adeptos do docetismo, Cristo apenas pareceu ser que esses eventos aconteceram de fato, mas não passou de uma irrealidade, né? Então a gente percebe que assim, o que a gente entende que aconteceu não aconteceu bem, é mais uma ideia, né? Mais ou menos assim. E aí, gente, eu espero que de alguma forma esse vídeo dê alguma contribuição para vocês. Tem coisa que eu falei, tem coisa que eu falei lendo letra por letra. Tem coisa que eu não falei letra por letra. E aí você vai lembrar do que você leu, você vai lembrar das aulas que você participou, você vai lembrar de um monte de coisa, né? E você deve estar estudando, você vai ver as questões. Gente, eu pelo menos, diferentemente da outra vez, que só deixei o vídeo, né? Eu estou fazendo de tudo para você tirar uma boa nota. Tá legal? Eu posso perguntar só uma coisa? Claro. Acerca do caso do iluminismo. Iluminismo. Quase que não sai, quando tem um problema de beriberi, aí quase não sai a palavra. Então, na verdade, ele acredita na evolução da mente humana. Isso, uma coisa que a razão pode pesquisar, que a razão pode explicar. Então é mais ou menos assim, porque antes, como a realidade era explicada? Era pela tradição. Sim. Depois ela começou a ser passada como? Pela razão. Daí alguns métodos de interpretação bíblica começou ao quê? Vamos lá, gente, jumento fala. Aí onde vem o naturalismo. Então a razão não compreende o jumento que fala. Entendi. Isso é o quê? Uma herança iluminista Entendi. dentro do texto. Então, por exemplo, enquanto a Doris não chegou a criticar o fundamentalismo, que é uma reação ao liberalismo teológico. E aí o que acontece? Enquanto o iluminismo
Perdão, o liberalismo teológico, ele é uma como é que eu posso dizer? Adota, depois que vocês veem no vídeo, do minuto em diante, é um bate-papo, tá bom? E aí nisso, mas é porque essa fala é importante, eu acho que seria importante registrar isso aqui. E aí, assim, o que acontece é que o liberalismo, ele faz uso do iluminismo, porque ele tenta aproximar a fé cristã do cabedal de raciocínio do cristão. O pai, conhecido como pai do liberalismo teológico, agora eu não lembro o primeiro nome, eu sei que o sobrenome é Schleiermacher. Não lembro o primeiro nome dele. O que ele queria? Ele queria que os universitários, né, que os acadêmicos, tivessem uma compreensão do cristianismo sem aquela resistência do tipo, isso é coisa de gente tapada, de mente fechada, de gente atrasada. Então ele tentou aproximar a fé e razão. E aí surge o fundamentalismo resistindo, né, para querer provar pelas outras ciências, ou seja, recorre ao iluminismo de certa forma, de um modo diferente, mas recorre. Enquanto um tenta aproximar a razão, o outro tenta dizer que a razão diz que aquelas coisas a gente pode acreditar. E de certa forma, ambos vão se apoiando na razão. Quando é o seguinte, aí eu fico com Blaise Pascal, existem razões que a própria razão desconhece. Né? Ou seja, eu entendo que a fé ela é supra-racional. Você não deixa de ser racional. Mas agora, nem tudo vai caber na razão. Porque vamos pensar o seguinte, cabe na razão a gente ter surgido. Outro dia estou eu olhando para as pessoas na rua, eu falei, é um pensamento que não é nem muito legal, é um monte de organismo. Tem os micróbios, né? Tem a lesma, tem a barata, tem as pessoas, tem o cachorro. Somos organismos. Né? E aí quando vem a doença é um problema no organismo. E aí quando a gente tem fungo na gente, quando a gente tem micose, é porque tem um organismo no nosso organismo, os lactobacilos vivos no nosso intestino, organismo. E nós temos um organismo que está no planeta Terra, que é uma célula que faz parte de outro. Eita, olha aí, foi além, entendeu? E aí você olha para esse monte de coisa existindo, né? E aí você pensa assim, gente, é incrível, olha quanta coisa tá existindo dentro de tanta coisa. Né? E assim, você olha, né? Melhor parar, gente. Melhor parar. Tá bom. Mas aí eu entendi o iluminismo. Entende? Porque o que acontece? E assim, é importante a gente observar, né, que assim, gente, quem não acredita em Deus, não vai ser com isso que vai acreditar. Ponto. Alguns não acreditam, não é só porque não acreditam, é porque não querem acreditar. Claro que não vão dizer isso pra gente. Alguns podem ter mágoa de igreja, ressentimento de uma família crente. De repente o pai ou a mãe ou eram muito rígidos ou eram crentes nominais. Então, assim, um monte de coisa pode ter acontecido para a pessoa não acreditar em Deus. Alguém que de repente teve uma mãe que morreu de câncer, orou muito e a mãe não foi curada. Assim, muita coisa pode ter acontecido. Fala, André. Então tá bom. Aí nesse caso, né, a gente não tem como convencer essa parte. O que a gente pode fazer é o seguinte, ser uma propaganda do Evangelho. Olha só, eu não tenho como provar a você, mas a minha vida é diferente. Melhor ainda, se o cara que não é crente olha para você e fala assim, quem te viu, quem te vê, você realmente mudou. Olha, eu não creio em Deus não, mas eu vi que você crê. Você crê. Aí de repente a coisa começa a acontecer. Como eu vi um bate-papo do filósofo Philippe Pondé com um teólogo Ed Renekiewicz. E eu achei muito legal eles falando sobre fé, sobre conversão. Mas é um papo muito cabeça, então eu não recomendo a vocês não. Mas assim, é muito legal, de modo que assim, eu percebi que o Pondé ficou levando o pastor Kivitz a sério. E eu achei isso bacana.
Né? Quando alguém que é intelectual olha para um crente e vê o seguinte, olha, eu não sou crente porque eu sou burro. Pelo contrário, eu sou crente porque eu entendi que eu encontrei muito mais sentido para a minha vida sendo crente do que deixando de ter. Como diz nosso presidente, tá ok? Então, fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por essa experiência que tivemos aqui. Eu peço de um modo muito especial que os teus servos, que eles sejam bem-sucedidos na prova sim, mas que eles sejam muito mais bem-sucedidos no testemunho cristão. Porque eles têm um desafio muito grande de ser carta viva, de ser perfume de Cristo, de mostrar o Senhor no seu viver diário. E ó Deus, ajuda-nos, porque sabemos que a Igreja de Cristo destes últimos dias não está boa de propaganda. Mas ó Deus, que de alguma forma nós possamos ser astros de Deus no mundo, e que as pessoas nesse mundo em trevas vejam a tua luz em nós, e que ao olhar também para esse mundo em trevas, tu estejas tendo prazer ao olhar para as nossas vidas. Que sejamos alegria para o teu coração. É a oração que assim fazemos, para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diz: Amém. É isso aí. Boa noite, gente boa. Vão na paz e não pequem mais.